Sem mais delongas, quero que os irmãos abram a sua Bíblia no texto o versículo que o pastor me passou foi o versículo de João capítulo 14, versículo 26. É isso, né, pastor? João 14, 26, que é do tema de hoje, nessa manhã, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Jesus, o caminho para uma vida no poder do Espírito Santo. Tema muito forte para a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos repetem, por favor, todos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu vou repetir de novo, depois a igreja toda, numa voz bem forte. Eu vou ler e todos os irmãos repetem também. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Podem tomar as vossas senhas. Estou muito feliz, então, com muito temor no meu coração para falar da palavra de Deus. Toda vez que assumo a tribuna, assumo como se fosse a primeira vez, porque há um grande temor no meu coração em falar da palavra de Deus, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, por isso, peço a ajuda dos irmãos que orem para esse humilde servo de Deus que vos estará trazendo a palavra de Deus nessa manhã. Quando o pastor nos convidar, querido, nós fomos meditar na palavra de Deus dentro dessa temática apresentada, e o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é revestimento de poder. Revestimento de poder. Atos, capítulo 1, versículo 8, pastor, quando eu cheguei, o pastor estava lendo aqui, então confirmou aquilo que Deus tinha falado no meu coração também, estava dentro da passagem. E nesta passagem, em Lucas capítulo 29, 49, ele diz que eis sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nessa passagem bíblica, querido, o Senhor Jesus, após ele ressuscitar vitorioso, ele se apresenta para os seus discípulos e diz para eles que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Antes de qualquer coisa, o Senhor disse para eles: ficai em Jerusalém. Antes de sair de Jerusalém para evangelizar, para sair, eles precisavam ser revestidos de poder. Primeira coisa então que nós aprendemos nessa manhã: estamos retomando mais um ano e precisamos continuar fazendo a nossa missão. Precisamos continuar fazendo aquilo que Deus nos designou a fazer. E nós não poderemos sair se nós não estivermos, primeiro, na casa de Deus, sendo orientados; segundo, na casa de Deus, sendo revestido de poder; e terceiro, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a instrução de Deus para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Antes de sairmos da igreja que nós congregamos para levar o Evangelho a outros lugares, a gente precisamos então desse revestimento. Irmão, eu lembro de uma ocasião que eu estava na nossa congregação
E logo após a escola dominical, a gente sempre sai para fazer um evangelismo, fazer uma visita. E me procuraram e disseram: pastor, tem um jovem que ele está num sótão de um telhado lá, e aonde ele está na casa de uma mãe de santo, e ele precisa descer de lá, e falaram que o senhor vai ter que ir lá. Se o senhor não for lá, ele não vai descer de lá. Ele era nosso conhecido lá, e ele falou que podia chamar o pastor André. Quando eu cheguei lá próximo, os irmãos não queriam nem entrar na casa. A mãe de santo já estava esperando, e aquela nuvem, aquela potestade no ar já tinha tomado conta daquela casa, daquele ambiente. O que eu quero dizer para você? Não adianta a gente sair para fazer a missão se a gente não tiver revestido. Não adianta você querer encarar uma missão se você não tiver na casa recebendo instrução, sendo habilitado no reino espiritual. Mas se você estiver na casa recebendo a instrução, sendo cheio do Espírito Santo, o Senhor vai te encher, vai te habilitar no reino espiritual, e aquelas potestades hão de respeitar você pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e porque aqueles anjos que estão a serviço do servo de Deus estarão ao seu redor para te livrar. Lembro muito bem que eu cheguei naquela ocasião, naquela casa, e eles pensaram que eu não ia ter coragem de entrar lá, mas eu já entrei lá na hora, e cheguei dentro da casa, aí encontrei logo 3 desviados, e aí eles falaram: pastor, você vai subir lá em cima? Eu falei: não vou subir, ele vai descer aqui. Falei: eu não vou subir lá, ele vai descer, porque não é eles que dão ordem, quem dá ordem é o Senhor Jesus. Eu estou aqui sobre uma ordem. Cada um de nós, querido, que foi chamado por Deus, está sob uma ordenança, e quem ordena é o Senhor, quem dirige é o Senhor, a sua vida é o Senhor. Então, se alguém quiser mudar isso, você repreende em nome de Jesus, porque quem guia a nossa vida é o Espírito Santo, quem dirige a igreja é o Espírito Santo, quem dirige a igreja é o Espírito Santo, que habilita eu e você para no reino espiritual fazer a vontade daquele que nos chamou. E eu me lembro que aí eu estava lá, ministrei. A primeira pessoa já voltou para Jesus, a segunda pessoa também voltou para Jesus, e faltava ele descer. E aquela pessoa ficou brava. O inimigo fica bravo, meu irmão. Quando a gente vai resgatar uma vida, ele fica bravo, porque a vida estava presa, mas ela ficou livre. Então ele fica... E a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Não há festa no céu quando a gente faz barulho, não há festa no céu quando a gente está todo mundo chorando, mas a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando alguém estava preso nas garras do inimigo, mas pelo poder da palavra, pelo revestimento do poder do Espírito Santo, a gente é conduzido a falar com essa pessoa. Essa pessoa entende, e quando ela entende, ela é libertada. Aí a festa no céu. Aleluia! Muito bem. Então, aí quando antes de eu terminar, ele falou: o senhor não vai subir ainda? Eu falei: eu estou esperando ele aqui, ele vai descer agora. E quando ele não descia, já fazia muito tempo de lá. E quando eu estava na porta já, ele desceu. E quando ele desceu, ele estava tomado por uma possessão maligna. E eu já levantei a minha mão no poder do nome de Jesus. E ele naquele momento já foi liberto de um dos demônios. Daqui a pouco eu comecei a orar de novo. Aí o inimigo não fica alegre não, porque a festa toma conta deles também. Mas eu comecei a orar, eu estava sozinho, mas com um monte de anjos ao meu redor me cercando, um grande exército. E aí eu orei por ele. Ele foi liberto naquele momento e recebeu Deus de novo na vida dele. O que eu quero dizer para você? Não, Deus não vai te revestir para você fazer qualquer coisa. Deus não vai te revestir para você fazer o que você quer, mas Deus vai te revestir para você fazer o que Ele quer, que é alcançar vidas, que é resgatar vidas que estão escravizadas e que precisam ser libertadas pelo poder do nome de Jesus. E quem Ele vai usar? Quem Ele vai usar? Vai assim, ó. Eu. A gente sempre aponta para o outro. É você que vai, é ele que vai, é aquela que vai. Mas você fala: eu vou, eu irei, eu vou fazer na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o
fazer a obra de Deus. Primeiro ponto, então, do versículo é: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. A promessa de quem? A promessa de quem? Pai. Jesus. Quando o pastor André fala, pode ser que ele não consiga vir. Eu posso combinar uma coisa e eu não consiga vir porque eu sou limitado. Eu também posso esquecer. Mas quando Deus fala, eis que sobre vós envia a minha promessa, fica tranquilo, quem enviou a promessa é Ele. Quem falou com a igreja é Ele. Quem está falando com a igreja é Ele. Quem está falando com você é Ele. Quem está falando que vai ser revestido de poder é Ele. Quem está falando que você vai ser revestido de poder é Ele nessa manhã. Cadê aqueles que veio ser revestido de poder no nome de Jesus Cristo? O Senhor que está falando nesta manhã. Você vai ser revestido de poder. Você vai ser revestido de poder. Porque sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. E você vai ser revestido de poder. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Que promessa do Pai é essa que Jesus se refere? Que promessa é essa que o Pai se refere? Sem dúvida, é aquela promessa da efusão gloriosa do Espírito Santo, que o Pai já havia feito pela boca dos profetas. Antes que tudo aconteça, Deus sempre usa os seus profetas. O que eu quero dizer para você nessa manhã que está aqui? Deus está falando com você porque Ele quer que você se prepare. Deus está falando comigo é porque Ele quer que eu esteja preparado. Porque no mundo espiritual, se a gente não estiver preparado, a gente não alcança, a gente não resgata, a gente não faz nada. Mas se no mundo espiritual a gente estiver preparado, a gente alcança, a gente resgata, a gente levanta, a gente estende o braço, porque a gente estamos preparados e revestidos no poder do Espírito Santo de Deus. Pela boca do profeta Isaías também, ele diz, abra sua Bíblia, Isaías 44, pastor André gosta de abrir a Bíblia também, vou ficar falando. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3. O que ele falou pela vida do profeta Isaías? Isaías 44, versículo 3. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos lá, no som de 3. 1, 2, 3. Derramarei água sobre o sedento e vinho sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, pela boca do profeta, lembra que a primeira fase aqui, a primeira frase que nós estamos trabalhando é que eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. E a primeira promessa do Pai que ele havia feito pela boca dos profetas, é isso nessa oportunidade, falando do profeta Isaías, ele diz que derramarei água sobre o sedento. Quem é que outrora estava sedento aí, mas o Senhor te alimentou de tal forma que saciou a sua sede em nome de Jesus? Fala, essa promessa cumpriu na minha vida, porque eu estava sedento. Fala, e Ele saciou a minha sede. Muito bem. Aleluia. Ele precisa saciar só a minha sede? Não, Ele precisa saciar a sede de todos aqueles que precisam também ser saciados. Tem muita gente que está aí fora precisando também ser alcançado por essa água que eu e você foi alcançado. Que a gente estava com sede, mas Ele saciou a nossa sede. Sabe quem é que Ele vai usar para levar essa água? Cadê aqueles que vão ser usados por Deus aí? Fala, quando eu
Sou revestido de poder. Falei, eu sou saciado pela água. Falei, eu posso, como servo, servir água para os sedentos. Aleluia! Quem está cheio de água em nome de Jesus, a água é a palavra de Deus. A água é aquilo que está alimentando a gente, que está tratando a gente no deserto. A gente não vence o deserto se a gente não tiver água. E o Senhor, nesse deserto, tem nos alimentado com a sua água, para a gente servir água. Cadê aqueles que vão servir água aí? Para os sedentos também receber a promessa do Pai. Ele disse então sobre a terra seca. Mano, terra seca gera plantio? Não. Terra seca gera plantio? Não gera. Mas ele falou: rios, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Sabe o que eu quero dizer isso nessa manhã? Se prepare em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o rio vai inundar a terra seca. E quando ele inundar a terra seca, sabe o que eu quero dizer para você? Em nome de Jesus Cristo. Talvez você fale assim: pastor, mas o senhor nem sabe o quanto que eu já preguei. Pastor, o senhor não sabe quando a semente do evangelho já levei. Mas sabe uma coisa? Deus está falando com você nessa manhã. Ele está falando nessa manhã que Ele vai enviar rios sobre a terra seca. Sabe aquele coração que ouviu a palavra e parece que não deu crédito? Sabe aquele coração que você pregou a palavra e parece que não deu nada? O Senhor diz essa manhã que Ele vai enviar rios sobre essa terra seca. E sabe o que vai acontecer? Vai germinar aquela palavra e vai dar fruto. Cadê aqueles que estão acreditando na palavra do Senhor Jesus? Em nome de Jesus Cristo, Ele envia rios sobre a terra seca. Sabe aquele teu familiar que você acha que não está dando crédito para a palavra, que você já lançou a semente e parece que não vai? Hoje o Senhor diz nessa manhã: eu estou enviando rios sobre essa terra seca, e esta palavra vai germinar e vai dar fruto pelo poder do nome de Jesus. É um novo ano na presença de Deus, e eu quero dizer para você: não desespere não, creia nesta palavra, porque Ele envia rio sobre essa terra seca, e haverá salvação do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem acredita nessa palavra em nome de Jesus? Haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família. Começou por Jerusalém, não é começando longe não. Tem gente que acha que tem que começar longe. Tem gente que acha: pastor, eu vou longe, pastor, eu vou lá não sei aonde. Não, vai começar na terra seca, vai começar na casa, vai começar no ambiente que parece que não está tendo nada, mas o Senhor vai salvar, vai levar água para aquele sedento, e o Senhor vai nutrir aquela terra seca, e vai germinar a palavra e dará fruto para a glória do nome de Jesus. Outra coisa, pela boca do profeta Ezequiel, o pai havia feito uma promessa. Ezequiel 36, 27. Deus amado, aleluia. O pastor André gosta de falar um pouquinho, gosta de ler a Bíblia. Então abra a Bíblia de novo. Ezequiel 36, 27. Grande Deus, aleluia. Mais uma instrução do profeta nessa temática que estamos falando, que eis sobre vós envio a promessa do meu Pai. Primeiro, então, é de regar, de nutrir a terra seca e derramar o Espírito sobre a nossa posteridade e sobre o nosso descendente. Não vai ficar descendente nenhum sem ser alcançado pela bênção. Vamos lá. Vamos fazer um ato profético agora. Fala: no ano de 2018. Fala: não ficará nenhum dos meus descendentes sem alcançar a bênção do Senhor. Fala: a terra seca vai ser nutrida
Fala, a semente que foi plantada vai germinar, porque o Senhor derramará rios sobre essa terra seca. Ezequiel 36, 27. Vamos lá, 1, 2, 3. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Outra coisa que pastor inteligente ensina. Aleluia. Por quê? Porque a gente está aqui, irmãos, eu estou servindo a Deus junto com o pastor Lauro, o pastor Paulo, já faz um tempinho já, nós estamos juntos. Porque a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua. Ele falou aqui então, ó, porém dentro de vós o meu espírito. Para que ele coloca dentro de nós? Aqui é o Paracletos. Para que ele coloca dentro de nós o espírito dele? Para quê? Porque tem gente que fala, eu quero ser cheio, mas para quê? Precisa entender para quê. Então ele falou, porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Então a gente precisa entender que a promessa do Pai está sobre nós, e Ele derrama sobre nós o Espírito dele, primeiro, para andar nos seus estatutos. Existem princípios, existem ordenanças para a gente cumprir, existe instrução para a gente seguir. Se a gente não seguir, não acontece, mas se a gente seguir, acontece para a glória de Deus. Porque a gente estamos obedecendo às diretrizes do Senhor para a nossa vida. E Ele diz, e guardareis os meus juízos e observareis. Então não basta guardar, precisa observar. Porque tem gente que guarda e pronto. Mas quando a gente observa, a gente fica pensando. Quando a gente observa, quando a gente pensa, a gente levanta a mãozinha e agradece a Deus, porque Ele está nos instruindo, Ele está nos preparando, Ele está nos revestindo, Ele está fazendo através do teu Espírito nos lembrar de todas as orientações que Ele tem para nós não se perder no caminho. Glória a Deus. A gente não pode se perder no caminho. A gente precisa continuar no caminho, recebendo a instrução de Deus. Pela boca do profeta Joel, então, o profeta Joel, o Senhor já tinha falado também com ele. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ver lá. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. O profeta Joel, então, usado por Deus também, ele vai falar sobre essa promessa e sobre este momento crucial na vida de quem está em Jerusalém. Quem está em Jerusalém aí? Deus. Glória a Deus. Glória. Quem está na presença de Deus está em Jerusalém. Quem está fora, está fora de Jerusalém. Mas quem está na presença está em Jerusalém. Vamos lá, 1, 2, 3. Joel 2, 28 e 29. Deus, aleluia. Os irmãos se encontraram bem? Amém. Joel 2, 28 e 29. Vamos lá. 1, 2, 3. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Coisa maravilhosa. O Espírito vai alcançar todos. Ele vai alcançar os filhos, ele vai alcançar as filhas, ele vai alcançar os jovens, ele vai alcançar os mancebos, vai alcançar os velhos e vai alcançar também os servos. Aleluia. Cadê os servos aí? Cadê os filhos aí? Cadê os jovens aí? Aleluia. Cadê
Aqueles que têm mais experiência com Jesus aí. Deus. Glória. Todos vão ser Aleluia. alcançados pela promessa do Senhor. O que? O revestimento do poder de Deus. E aí, para quê? Ele falou aqui, ó, para quê? Aí nós vamos ver lá. Primeiro, ele falou: derramarei, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, primeira coisa, ele derrama o Espírito sobre nós para a gente profetizar. O profetizar é o ato de ter autoridade no poder do Espírito Santo. A gente profetiza primeiro pela palavra, segundo na autoridade do poder do Espírito Santo. E nesta manhã eu quero profetizar pelo poder do Espírito Santo que você vai receber visão de Deus. Eu quero profetizar nessa manhã que você vai sonhar. Eu quero profetizar nessa manhã que você vai ter visão. Eu quero profetizar nessa manhã que você vai ser revestido do poder de Deus. Porque nesse tempo, assim como o Senhor usou o profeta Joel, Ele quer derramar sobre vós a promessa do Espírito Santo de Deus. Jesus. Para a gente alcançar a vontade de Deus, a gente então, irmãos, precisa entender o nosso papel. O jovem, na graça de Deus, ele recebe visão, ele recebe instrução para ele não se perder. O velho, ele continua sonhando, porque quando a gente para de sonhar, a gente não vive mais. Mas quando a gente continua sonhando, a gente... Eu estou com 30, estou novo, estou com 37 anos, vou fazer 38. Mas eu estou como um menino, pastor. Pensa naquele menino que continua sonhando. Eu estou com um menino que estou sonhando. Na obra, então, você nem imagina o que eu sonho. Porque eu sei que o Senhor está derramando rios sobre terra seca. Eu estou vendo o crescimento de Deus para a minha vida. Eu estou vendo o crescimento de Deus para a vida de muita gente que está aqui hoje nessa manhã. Sabe, não desista não, não desista não, porque o Senhor derrama rios sobre a terra seca. Não pare de sonhar, não pare de ter visão, não desista da sua chamada não, porque hoje o Senhor diz para você: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, não ausente da minha casa e da minha presença. Aí ele falou então: ficai. Primeiro ponto é esse: que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Segundo é: ficai, porém, na cidade. Tem gente que desiste muito fácil. Se não acontecer, hoje a gente está vivendo a época do imediatismo, onde as pessoas, se não acontecer agora, eu saio. Porque se não acontecer, não vai acontecer. Mas o Senhor diz para você: fica em Jerusalém. Oh Deus! Olha esse irmão em nome de Jesus e fala para ele assim: você não vai sair. Você não vai sair. Fala: você vai ficar. Você vai ficar Até ser revestido de poder. de poder. Aleluia! Deus amado, aleluia! Jerusalém é o centro espiritual do mundo. Não é Roma o centro espiritual do mundo, é Jerusalém. Fala: não é Roma. Não é Roma. O centro espiritual do mundo. Fala: o centro espiritual do mundo O centro espiritual do é mundo Jerusalém. é Jerusalém. E também não é o Vaticano, porque eles querem desviar a nossa visão. Mas quem tem visão espiritual sabe que é em Jerusalém. Levanta a mãozinha assim, em nome de Jesus. Aleluia! Fala: eu sei. Eu sei. Fala que o centro espiritual Centro espiritual. não é em Roma, Não é em Roma. não é no Vaticano. Fala: mas é em Jerusalém. Fala: porque em Jerusalém eu sou revestido. Eu sou. Fala: em Jerusalém Em Jerusalém. eu tenho sonho. Eu tenho. Fala: em Jerusalém Em Jerusalém. eu tenho visão. Eu tenho. Fala: em Jerusalém Em Jerusalém. eu sou cheio. Eu sou cheia da presença do Espírito Santo.
Papai. Cristãos, então, precisam estar direcionados para Jerusalém. O próprio Jesus, ele disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Por que a gente não pode sair de Jerusalém? Porque a cidade do grande rei é Jerusalém. Abre, quem falou isso foi Jesus, Mateus 5,35. Olha lá. Por que a gente não pode ausentar de Jerusalém? Porque é a cidade do rei. Quem quer habitar na cidade do rei aí, levanta a mão em nome de Jesus. Então não ausente não da presença dele. Oh, papai querido. Não deixe nada desviar o seu foco. Mateus 5,35. Vamos lá. 1, 2, 3. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. Vamos lá. Fala eu não vou me ausentar de Jerusalém, porque eu sei que Jerusalém é a cidade do meu grande rei. Aleluia. Se alguém quiser mudar a sua cabeça, você fala, eu não vou mudar não, porque eu sei que eu estou em Jerusalém. Em Jerusalém estou sendo instruído. Em Jerusalém eu estou tendo visão. Em Jerusalém eu estou tendo vida. Em Jerusalém eu estou sonhando. E eu não vou sair da cidade do grande rei, porque é lá que o Senhor vai me encher, vai me revestir do seu poder. Aleluia. Jerusalém também foi o lugar onde Jesus morreu. Jerusalém foi o lugar também onde Jesus morreu. Em Lucas 13:33, Mateus 28, versículo 1 ao 6 e Atos 1 e 4, a gente vamos ver a narrativa. Foi lá em Jerusalém que o nosso mestre morreu. Mas também em Jerusalém foi o lugar que ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Falei, não desisto da promessa. Fala, porque quem falou comigo, ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo entre nós, em Jerusalém. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali presente. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, quem está na presença de Deus aí nessa manhã, Jesus está presente nessa casa de oração. E a bênção do Senhor está sobre os descendentes. A bênção do Senhor está sobre aqueles que estão temendo, que estão obedecendo, que estão crendo na palavra do Senhor Jesus. E ele ascendeu ao céu, mas ele voltará. Ele está presente entre nós pela presença do teu Espírito Santo, assim como ele prometeu. Ele disse e ele cumpre a sua palavra. Porque quem falou foi ele, e quem vela pela palavra é ele para cumprir. Jerusalém também foi o lugar que ele falou. Atos capítulo 2. A Bíblia diz que quando ele instruiu os discípulos a ficar em Jerusalém, era para quê? Para ser revestido de poder. Ele falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem gente que pensa que a gente é revestido de poder para simplesmente ficar alegre. A gente não é, eu sou pastor pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falo em língua, sou renovado, sou batizado pelo Espírito Santo, tenho o dom de profecia também pela palavra de Deus. Mas, para que ele reveste a gente? A gente precisa primeiro entender. Quando ele falou ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, não era simplesmente para falar em língua. Porque tem gente que acha que ser revestido de poder é só falar em língua. Não é só falar em língua. Ser revestido de poder é falar em língua, mas pregar o Evangelho. Por quê? O Espírito do Senhor, cada um falava a sua língua. Ali, cada um falava no seu próprio idioma. Ali tinha várias pessoas, várias nações. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Mas todo mundo recebia uma mesma mensagem pela variação de língua. Fala, no dia de Pentecoste, No dia de Pentecostes, o Espírito se apoderou o Espírito se apoderou
estavam em Jerusalém. em Jerusalém, Fala mais mesmo. mas ele Falando várias línguas, vários idiomas. Fala, a mensagem a mensagem era a mesma. era mesmo. Para que eles eram revestidos de poder? Para levar a mensagem. Os irmãos veem que o texto explica o próprio texto. Ele diz o que? Ficar em Jerusalém até que João sejais revestidos de poder. Aí depois, no próximo versículo, ele vai falar assim: e ser-lhes testemunha. Primeiro, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que a mesma mensagem tinha que chegar aquele dia para todo mundo? Porque essa mensagem deveria chegar em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Que mensagem que é, pastor? A mensagem do Evangelho. Jesus veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e muita gente ainda não estava sabendo por que Ele ressuscitou, mas o Espírito Santo se apoderou daquele povo para dizer para eles: ó, hoje vocês vão ser cheios do Espírito Santo, mas para ser as minhas testemunhas. Hoje vocês vão ser cheios do Espírito Santo, porque vocês ficaram em Jerusalém, e em Jerusalém vocês receberão a instrução do alto para ser minhas testemunhas por onde vocês passar, começando por Jerusalém. O que eu quero dizer? Nós estamos no propósito aqui. O pastor está no propósito. Por que ele está nessa visão? Porque a visão sai e começa em Jerusalém. E em Jerusalém eles receberam a visão, e houve um crescimento. Por que houve um crescimento? Aí os gentios também foi alcançado. Cadê os gentios que foi alcançado aí por causa da visão? Daqueles que ficaram em Jerusalém e foram revestidos de poder. O que eu quero dizer para você, irmãos? Se a gente foi alcançado, o mínimo que a gente pode fazer é alcançar também. Às vezes a gente quer fazer a obra sozinho, mas não dá para fazer sozinho. Jesus preparou os discípulos, Ele preparou as pessoas para fazer a obra também, porque não pode fazer a obra sozinho. O pastor Paulo está aqui, é experiente, ele sabe. Se a gente fazer a obra sozinho, a gente fica doente. Mas se a gente contar com ajuda, ninguém fica doente. Por ao contrário, a gente fica sarado. Porque a gente está entendendo a bênção da comunhão. A gente está entendendo que a orientação é para a igreja, a orientação é para o corpo. E o corpo bem nutrido é saudável. Fala, um corpo bem nutrido é saudável. Fala, eu sozinho não sou o corpo. Fala, eu sozinho sou participante. Fala, mas nós, a igreja, todas as igrejas que tem compromisso com a palavra de Deus, é o corpo. Fala, e o corpo bem ajustado é sadio. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Então Jesus! ninguém pode fazer a obra sozinho. Quando você sair para fazer a obra, chame mais alguém. Quando você sair para fazer a missão, chame mais alguém. Porque para você não ficar cansado. Porque às vezes você pode cair, o outro, ele falou que quando um cair, o outro levanta. Aí se o outro cair, você levanta. Mas e sozinho, pastor? E sozinho? Fica difícil para retomar, né? Mas eu fico feliz que a gente está em família. A gente está de pé porque a gente está na comunhão. Cadê aqueles que estão de pé? Porque está na comunhão de Deus aí nessa manhã. Nós estamos de pé porque nós estamos na comunhão do Senhor. O sentido espiritual de Jerusalém. Jerusalém, ela representa o quartel general onde a gente serve a Deus. Então, a igreja é o lugar. Hoje, Jerusalém, representado aqui, é a igreja. Fala, Jerusalém hoje também é representada pela igreja. O quartel, onde a gente recebe instrução para a gente não passar vergonha. Porque tem gente que quer sair sem passar pelo quartel. Tem gente que fala assim: eu não preciso de instrução, eu não preciso ouvir aqueles pastores, eu não preciso ouvir ninguém me discipular, porque eu já sei.
já sabe e vai passar vergonha, já sabe e vai ser envergonhado, porque não está obedecendo a instrução de Deus. Mas quem está no quartel não vai ser envergonhado. Quem está no quartel está sendo instruído. Quem está no quartel está sendo revestido. Que eu estou falando, quem está em Jerusalém está sendo revestido, está sendo instruído para não passar vergonha. Quem está no quartel você vai ser identificado como alguém que faz a diferença. Vão olhar para você e vão ver que você é autoridade espiritual. Quando você abrir a sua boca, você não vai abrir a boca como um nécio, você não vai abrir a sua boca como alguém que não tem instrução. Você vai abrir a tua boca com autoridade, com sabedoria, com instrução, com revestimento de poder, e o nome do Senhor será glorificado pela instrução que você recebeu e que você compartilha, porque você está no quartel-general. No quartel-general chega gente de tudo quanto é jeito. Às vezes chega soldado ferido, né? Chega soldado de tudo quanto é jeito. Mas quando ele recebe o tratamento de Deus, cadê os soldados que estavam feridos, mas foram recuperados no quartel de Jesus? Falou outrora. Eu era um soldado ferido no campo de batalha. Fala, mas quando eu entrei no quartel, recebi instrução, recebi tratamento. Fala, eu fui regenerado, fui recuperado, e estou de pé, porque estou em Jerusalém. Aleluia! Quem está em Jerusalém está de pé. Quem está em Jerusalém está curado. Quem está em Jerusalém está fortalecido. Quem está em Jerusalém está unido de arma espiritual. Quem está em Jerusalém está revestido de poder. Aleluia! A ferida é tratada no campo que é o quartel. O campo de batalha está aí fora. A gente é ferido, mas quando a gente volta para casa, a gente é restaurado, a gente é curado, a gente é recuperado, para a gente continuar fazendo a missão. Nós estamos começando mais um ano. O Senhor está dizendo aqui, ó, tinha muita gente que estava ferido, tinha muita gente que precisava dessa palavra nessa manhã, mas eu quero dizer para você, Ele está cuidando de você, Ele está fechando ferida nessa manhã, mas Ele não quer que você saia do campo de batalha. Ele quer que você continue sendo instruído no quartel, mas Ele quer que você saia também para ser a testemunha dEle, em nome de Jesus, porque no quartel Ele cuida de você, e lá fora você é testemunha para a glória do nome de Jesus. Outra coisa, agora eu vou terminar. A hora passa muito mal. Esse relógio não é meu amigo, não é amigo do pastor André, não. Não, eu falei hoje na congregação ainda. Estava ministrando a ceia, estava uma benção. Quando eu fui olhar, o relógio já estava velho. E aqui eu estou vendo, ele já está passando. A última parte é até que do alto sejais revestido de poder. Essa parte é muito importante. A expressão aqui, revestir, é o mesmo que vestir. A expressão aqui, revestir, é o mesmo que vestir. A veste, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Ser revestido de poder é o mesmo que ser vestido do poder de Deus. Ser revestido de poder é o mesmo que ser vestido. Por que a gente chega lá fora, a gente sai na autoridade do nome do Senhor? Porque a gente entra no quartel e a gente é vestido. Deus amado. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te vestir. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te munir. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te cingir, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te trouxe aqui para te revestir. Seja revestido do poder do Espírito Santo. Seja vestido do poder do Espírito Santo. Seja cingido pelo poder do Espírito Santo. Assim como Gideão foi por
campo de batalha, ele foi revestido. A gente hoje está sendo revestido, está sendo cingido pelo poder do Espírito Santo para ir para o campo de batalha, mas também ter segurança para voltar para o quartel, para ter segurança para voltar para casa. Você não vai voltar, você não vai sair e vai desistir. Você vai sair, vai alcançar mais alguém e vai chegar no quartel. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está te revestindo para você ir e para você voltar. Vai voltar trazendo alguém para ser recuperado, voltar trazendo alguém para ser instruído, voltar trazendo alguém para ser salvo também pelo poder do nome de Jesus. Para ser revestido, para sair, para alcançar alguém, para ir trazer para o quartel, para ser instruído e ser recuperado. Precisamos dessas diretrizes, irmão. Porque a igreja que não exerce o papel de sair, a eclesia, a gente precisa entender que a gente foi arrancados para fora. E o papel da igreja é alcançar também aquelas pessoas. A gente se reveste para alcançar, para lançar também a rede. Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis então a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E o Paulo também escreveu, Romanos 13:14, Paulo escreveu dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa revestir de Jesus, irmão. Quando aprender de Jesus, o que Jesus faria nessa ocasião? Quando eu estou vestido, eu faço o que ele faria. Quando eu não estou vestido, eu faço o que eu penso. Toda vez que o cristão se reveste, ele não faz o que ele quer. Toda vez que o cristão se reveste, ele faz a vontade que Jesus quer para a vida dele. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, seja revestido de poder, mas para fazer a vontade que Jesus quer que você faça. Porque ninguém é revestido de poder para fazer sua vontade própria. Ninguém é revestido de poder para fazer o que pensa. A gente é revestido de poder. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu estou obedecendo, eu sou revestido de poder. E recebo instrução. E eu saio da minha casa dirigido pelo Espírito Santo para fazer o que Ele quer e não o que eu penso. Quem que guia o cristão? O Espírito Santo. É Ele que guia você, é Ele que direciona você. Às vezes você falou assim: então quando eu pensei em fazer aquilo, quando eu estava querendo ir alcançar e falar com aquela pessoa, era para mim ter ido. Isso mesmo, era para você ter ido. Hoje o Senhor está falando para você, está sendo revestido, mas quando Ele falar para você ir, vai. Tem um hino na nossa harpa cristã, que a irmã Frida Wingre, ela escreveu. Ela diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Vou cantar só essa parte. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei.
canção, ela morava numa casa bem humildinha de Sapé, bem humilde. E o esposo dela, ele estava enfermo, pastor. Estava cometido uma grande enfermidade. Mas o Senhor tinha falado com ela para ela fazer a obra. O Senhor tinha falado para ela: vai, porque eu serei contigo. Quando você estiver passando pelo deserto, eu vou passar com você. Então você vai. Por isso que ela escreveu essa canção. Tem gente que acha que a vida cristã é fácil. Tem gente que acha que a vida cristã é um mar de rosa. Mas a vida cristã é preparar para ter experiência com Deus. E ninguém que é revestido de poder desiste da vida cristã. Ninguém que é revestido de poder desiste na primeira batalha. Mas eu estou te convidando nessa manhã para dizer para você, ó, sabe essa batalha que está se apresentando? Lembra das batalhas que você já venceu. O mesmo Deus que foi com você, que te livrou de todas as outras batalhas, de todas as outras pelejas, é o mesmo Deus que vai com você para te livrar. Então seja revestido de poder nessa manhã, para continuar fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder, para vencer as pelejas que se apresentam na sua vida. Não desistindo não, mas prevalecendo. Efésios 6:10, a gente vai ver do soldado que se reveste. A gente precisa estar munido com as armas espirituais. Se a gente não tiver munido com a arma espiritual, a gente passa vergonha. Mas no quartel-general, a gente recebe instrução e recebe armas espirituais. Fala, no quartel espiritual, a gente recebe instrução para a gente manusear as armas espirituais. Porque na guerra, na batalha, se não saber manusear as armas espirituais, passa vergonha. Fala, mais instruído, preparado, a gente não passa vergonha. A gente vence e ainda traz mais alguém. Deus amado. Precisamos de revestimentos de poder para vencer o mal. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Eu saio com a certeza que aquele que me reveste me deu autoridade espiritual. Às vezes tem pessoa que fica: mas aquele lá tem que ir. Vamos chamar aqueles irmãos, que aqueles irmãos oram mais. Mas o Senhor está falando hoje para você, ó, você vai, Ele vai, nós iremos revestidos de poder, porque o Senhor nos reveste de autoridade para a gente pisar em serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Por quê? Porque nós estamos revestidos. Faz assim, ó, eu estou revestido. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu estou revestido. Vamos lá, de novo. Eu estou revestido. Toda vez que você amar, eu sinto a presença do Espírito Santo nessa manhã. Você vai lembrar dessa palavra ainda nessa semana. Tem uns que vão lembrar ainda hoje ainda dessa palavra ainda. Tem uns que vão lembrar desse mês dessa palavra. Mas o Senhor diz a você vai lembrar desse movimento. Você vai orar, vai levantar e você vai lembrar: eu estou revestido. Você vai orar toda vez e você vai lembrar: eu estou revestido. Quando disserem para você, você vai orar e você vai lembrar: eu estou revestido de poder, e eu vou na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e nada vos fará dano algum, porque aquele que está com você é maior, Ele é maior, e Ele te reveste de autoridade nesta manhã, e você está revestido de poder. Mais uma vez, levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai de novo, vamos fazer de novo. Fala: eu estou no quartel. Fala: estou sendo instruído
estou sendo preparado, mas também estou sendo revestido. Fala, eu estou revestido. Vai de novo assim, ó. Eu estou revestido. Quando a gente está na corporação, a gente precisa sair com colete à prova de bala. Deus. Porque se a gente for atingido, a gente não morre. Crente revestido, ele está com o colete protegido. Quando ele é atingido, ele não morre. Ele continua de pé. Olha para esse irmão do seu lado e fala, você não vai morrer. Fala, porque o Senhor está te revestindo. E você não vai cair. Você não vai morrer. Porque o revestimento vai te segurar na presença dele. Para você será capaz de trazer mais alguém com o seu revestimento de poder. Aleluia! Ele te encoraja para o campo de batalha. Ele te encoraja para o campo da peleja hoje. Se vier uma peleja te apresentando, você vai dizer, eu vou revestido, eu vou revestido, eu vou revestido, eu irei, no nome de Jesus Cristo, revestido de poder. E o Senhor fará maravilha, porque eu estou